Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de filosofia. O tema da nossa aula de hoje é cultura. Nós vamos estudar os vários conceitos de cultura, a ideia de cultura presente em vários povos. E a filosofia tem a sua contribuição para esse tema tão relevante para os nossos dias, que é cultura. Portanto, filosofia da cultura ou simplesmente cultura. Nós vamos analisar o que é a cultura e como que ela se manifesta nas suas variedades, de várias formas em todos os povos. Nós precisamos entender que não existe povo ou nação ou cultura superior, nem cultura inferior. Existem culturas diversas, culturas singulares. Cada cultura tem a sua riqueza, cada cultura tem a sua contribuição para a história da humanidade. Assim, nós vamos entender que o lugar da cultura na minha e na sua vida, ela forma o meu caráter, ela forma a minha e a sua identidade. Portanto, na aula de filosofia de hoje, o tema é cultura. Quando nós falamos de cultura, nós vamos estudar a cultura, não importa qual a faculdade que você vai cursar, não importa qual o curso que você vai ingressar aí nos próximos anos, quando você terminar o ensino médio. Desde a antropologia, a filosofia, você vai estudar a cultura, ou a ideia de cultura, em todas as áreas da sua vida. Cultura está presente no nosso dia a dia, na alimentação, no vestuário, na nossa fala, nossa visão de mundo. Tudo tem a presença da cultura. E algo que é importante que nós devemos entender que quando nós vamos buscar a etimologia, o sentido da palavra cultura, cultura significa o ato de plantar, o ato de semear. Então, nos primórdios, cultura estava intimamente associado à ideia de plantio. Portanto, só tinha cultura aquelas pessoas que plantavam. Quem plantava tinha cultura. Quem não plantava não tinha cultura. Então, cultura está ligada intimamente ao ato de cultivar, de plantar. Mais recentemente, a palavra cultura adquiriu esse significado que nós temos hoje, que nós entendemos cultura como cultivar a mente, cuidar do conhecimento, adquirir conhecimento, ser uma pessoa erudita, ser uma pessoa que gosta de leitura, uma pessoa que busca informações e conhecimentos. Portanto, esse conceito de cultura, de plantar, que está nos primórdios, ele foi sendo transformado, metamorfoseado para esse novo conceito de cultura, que é o conceito de cultura como nós entendemos hoje, que é essa ideia de cultura enquanto cultivar a mente. Portanto, hoje, quando você tem uma boa leitura, você busca pesquisar, você busca se aprofundar numa área, você está cultivando a sua mente. Aí nós temos o historiador, o filósofo Leandro Carnal, um momento aí de cultivo da sua mente, buscando conhecimento, buscando entendimento para o seu ser. Algo que existem várias definições de cultura, não existe uma única definição. Se você for ao dicionário, se você for ao Google, se você for fazer pesquisa, você vai ver que a palavra cultura ela tem várias definições. E aí, está na tela uma definição de cultura, não é a única, tá, gente? Então, cultura é o conjunto de hábitos, de crenças, de valores e conhecimentos de um povo. Então, não é só esse conceito, porque tem outros. E algo que é importante é que muitos povos olhavam para outros povos e diziam que aqueles eram bárbaros. Vou dar exemplos. Romanos olhavam para qualquer cultura que não fosse a cultura romana e julgavam os outros povos como os bárbaros. Os europeus fizeram isso com os indígenas da América. Julgaram os indígenas como bárbaros, como não civilizados, incultos e aí vai. Mas isso foi um erro, foi isso que nós chamamos de etnocentrismo, porque isso foi um erro histórico, Então, todos os povos têm a sua riqueza. Nenhum povo é superior ao outro. Nenhum povo é melhor do que o outro. Ok? Quais são as principais características da cultura? A cultura, ela não é universal e ela não é inerte. A cultura é histórica. Guarda muito bem isso aí. A cultura ela é histórica. Por que ela não é universal? Porque cada povo tem a sua cultura. E o que vale para a minha cultura pode não valer para a cultura do outro. Também a cultura não é inerte. Por quê? Porque a cultura está em constante transformação. Ela está em constante mudança. Então é assim que acontece com a cultura. A cultura está em constante mudança e por isso que ela é histórica. Se você olhar aí, por exemplo, nessa imagem, você vai ver,
você vai ver uma mudança que aconteceu, por exemplo, isso aí é uma roupa de 1900. Tá? Então essa é a moda de 1900. Então a cultura define valores morais. A cultura define a nossa visão de mundo. A cultura define como nós vivemos. A cultura define a maneira como as pessoas casam, como elas se casam, qual o padrão, né, de casamento que deve seguir. A cultura também define a crença religiosa. Tá? Tem muitos povos que têm a sua crença religiosa. Então a crença religiosa também é um padrão cultural. Há uma citação interessante que mostra que até o conceito de liberdade, né, que nós temos, também esse conceito de liberdade, ele é um conceito que é cultural. A liberdade, ela é cultural, tá? Então, dependendo dos povos, o conceito de liberdade varia de cultura para cultura. Enfim, tá aí, né, assim, de maneira bem desenhada para nós, que a cultura define nossa visão de mundo. A maneira como você pensa, a maneira como você enxerga o mundo é definido pela cultura. As culturas são diversas, as culturas são singulares. O problema é quando nós não entendemos que as culturas são diversas, nós podemos cair no quê? No etnocentrismo. O etnocentrismo é uma cultura julgar a outra como superior, uma cultura julgar a outra como melhor. E nós temos o exemplo do nazismo. O nazismo criou o conceito de ariano, né? A raça superior. E essa ideia é uma ideia etnocêntrica, que é uma ideia que foi muito perigosa e ainda tem seus resquícios, a sua ramificação como um câncer nos nossos dias. Então, o etnocentrismo é uma postura perigosa dentro da filosofia, dentro da cultura, porque julga um povo superior ao outro, julga um povo melhor do que o outro. Um outro exemplo que nós temos aí, lá nos Estados Unidos, né? A Ku Klux Klan, que julgava e que perseguia os negros, porque acreditavam que os brancos eram superiores aos negros. A postura que nós devemos ter é do relativismo cultural. O que é isso? É entender que as culturas são únicas, são singulares. Cada cultura tem a sua riqueza, cada cultura tem o seu modo de ver o mundo e deve ser respeitada. Porque eu tenho a minha maneira de ver o mundo, mas outras culturas têm outras maneiras, outras perspectivas de ver o mundo. Eu coloquei justamente o Martinho Lutero, porque o Lutero foi um reformador que durante muito tempo lutou pela liberdade religiosa, lutou pela mudança de visão na sociedade. Então, tá um exemplo de relativismo cultural. Também você tem um outro exemplo de relativismo cultural, é a maneira como você vai à cultura do outro, né? Então, por exemplo, nós temos o costume aqui no Brasil de saudarmos com aperto de mão. Em muitas culturas não se faz isso, você cumprimenta assim, tá? Ou simplesmente você cumprimenta sem estender as suas mãos. Aí nós temos o príncipe da Noruega cumprimentando mulheres de tradição muçulmana e você não pode estender as mãos para cumprimentar uma mulher, a menos que seja sua esposa. Nós temos exemplo também de xenofobia, tá? Nós temos exemplo de xenofobia, que é a aversão a tudo que é estrangeiro. Então, dentro desse estudo de cultura, nós vamos entender que existe a xenofobia. A xenofobia são aquelas pessoas, aquelas culturas que têm aversão, né, ao estrangeiro. Nós temos exemplo aí do Balotelli, nós temos exemplo do Daniel Alves, jogadores que sofreram preconceito, que sofreram racismo, porque eles eram estrangeiros. Hegel, um grande pensador, Hegel vai dizer que a cultura é a objetificação da consciência, ou seja, eu materializo, tá, a minha consciência em objetos. Então, o que é a cultura por Hegel? Por exemplo, eu criei esse aparelhinho aqui que muda o slide. Então, esse aparelho aqui é uma materialização da minha consciência, das minhas ideias. Karl Marx vai dizer que o que é a cultura? Marx vai dizer que a cultura é o trabalho humano. O homem modifica a natureza através do seu trabalho. Portanto, para Karl Marx, cultura é a transformação da natureza, né, em obras humanas, em trabalhos humanos. Aí nós temos exemplo fantástico de um trabalho humano, né, em Dubai, Palm Beach, né, a palmeira, né, fantástico, que dá para ver dizem até do espaço, né, uma obra fantástica do trabalho humano. Então, para Karl Marx, cultura é a transformação da natureza através do trabalho humano. E aí nós temos o Ernest Cassirer, ele vai dizer que a cultura é a instituição de símbolos. Nós, seres humanos, somos seres simbólicos.
nós criamos símbolos, nós criamos significados em todas as coisas. Por exemplo, quando você está no restaurante, você vai ao banheiro, às vezes não tem escrito lá masculino ou feminino, tem apenas um símbolo, tem um desenho, e por aquele desenho você entende, tá? Qual que é o banheiro masculino e qual que é o banheiro feminino. De igual modo, se você está dirigindo o carro, você vê uma placa, e aquela placa diz que você não pode entrar à esquerda, não está escrito, está desenhado, é um símbolo. E através desse símbolo você pode dizer se você pode entrar à esquerda ou não. Um outro pensador, um iluminista, né, um filósofo iluminista, Jean-Jacques Rousseau vai dizer que o que é a cultura? É o contrato social, né? Então, os homens fazem contratos entre si, tá, para viver em sociedade. Então, portanto, a cultura seria, segundo Rousseau, um contrato social. Freud, segundo Freud, é o pai da psicanálise, tá? O médico psicanalista, segundo Freud, vai dizer que a cultura é a superação dos instintos. Então, a cultura faz com que o homem deixe seus instintos naturais, né, primitivos, primordiais, né, e vai lapidando esses instintos, vão sendo domesticados, assim como uma criança, à medida que ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, ela vai deixando os hábitos que é próprio, primitivo de criança e se tornando mais adulta. Um outro grande pensador é o Pierre Bourdieu, um francês. Pierre Bourdieu vai dizer que a cultura está entrelaçada à natureza do nosso agir. E Bourdieu vai dizer que a cultura é uma segunda natureza em nós, diferente de Freud, que diz que a cultura, digamos, domestifica esse instinto. O Pierre Bourdieu vai dizer o contrário, que nós temos a nossa natureza e nós temos a cultura. A cultura é uma segunda natureza que caminha paralelo com o ser humano. Um grande filósofo chamado Nietzsche, né, nasceu em 1844 e morreu em 1900. Nietzsche foi um grande pensador alemão, talvez um dos mais marcantes da filosofia alemã. O Nietzsche vai dizer que a cultura pode representar uma negação da natureza, uma negação da própria vida. Tá? Então, pensa em circunstâncias no dia a dia que nega a vida, que nega a alegria, que nega a exuberância e o encantamento da vida. É isso que Nietzsche está trazendo aí nessa frase, né? A cultura pode representar, não significa que ela faça isso sempre, mas ela pode representar muitas vezes, tá, a negação da própria vida, ok? Michel Foucault, um grande pensador, Michel Foucault, estruturalista, filósofo. O Foucault vai dizer que a cultura pode ser uma formatação do indivíduo. O Foucault vai estar dizendo que a cultura, ela formata. Tá? Você tem os quartéis que moldam as pessoas, você tem as escolas que moldam as pessoas, você tem a sociedade que vai moldando as pessoas como fosse um bonsai, né? De acordo com o padrão cultural. O Michel Foucault vai desenvolver muito essa temática sobre essa questão do moldar, né? Do formatar. A cultura como cultivo do espírito é superior à natureza à medida que supera o determinismo. Por mais que uma pessoa acredita no determinismo biológico, né? Ou seja, você é aquilo que o seu biológico determinou para você, a cultura vai mostrar que a gente pode superar sim tudo aquilo que é biológico em nós. Tá? Nós não nascemos andando, nós não nascemos falando, nós não nascemos aprendendo, mas pela cultura nós podemos aprender sim a andar, falar, pesquisar, né? Então eu acredito sim que a cultura nos ajuda na superação, tá, dos nossos limites, inclusive dos nossos limites biológicos, ok? Eu espero que essa aula tenha sido proveitosa para você. O conhecimento muda as pessoas mudam o mundo. Quero te convidar a se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e compartilhar. Deixe o seu like. Eu te desejo sucesso e prosperidade em todas as áreas da sua vida e que Deus conceda os desejos do seu coração. Um grande abraço, até a próxima aula.